O círculo de oração para ele. Aqui, chega aqui, irmão. Vai estar fazendo a oração nesse momento. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos orar então pela serva do Senhor. Soberano Deus, amado Pai, nós te louvamos, te exaltamos, Paizinho querido, por esse momento tão maravilhoso, precioso, de estar na tua casa, essa casa de oração. Aleluia. Já podemos ouvir a tua voz através dos louvores, da palavra inicial, aleluia. Vamos continuar a ouvir a tua voz, pois a tua presença é real neste lugar, Paizinho querido. Tu és maravilhoso, grande é o Senhor, aleluia. E grandes coisas o Senhor vai fazer nessa noite, porque a obra é tua, o povo é teu, Paizinho querido. Usa a tua serva, Senhor, nas tuas mãos, Pai, aleluia. Como canal de bênção para nossas vidas, através do testemunho que ela vai contar, Paizinho querido, através da tua palavra, através do teu Espírito Santo que habita na tua serva, Pai. E tudo para a honra e glória do teu santíssimo e poderoso nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos pela vitória. Em nome de Jesus Cristo. E todos nós dissemos amém. Oh, glória. Deixa eu ouvir a minha mãe. Aleluia. Eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero agradecer, pastor, aos obreiros, a oportunidade que me é concedida nessa noite. Pode sentar, irmãos. Eu quero dizer para os irmãos que, mesmo em meio à enfermidade que eu estou passando, eu estou feliz. Estou muito feliz. Essa semana eu tive um pouco triste, que parecia assim, irmãos, que eu estava morta-viva, mas é porque eu tinha perdido meu irmão, Meu irmão faleceu no domingo, passou 3 meses no hospital direto, então eu fiquei um pouco abatida. A gente fica, irmãos, a gente fica. E aí eu estava muito triste, mas o Senhor já tem alegrado o meu coração. E na terça-feira eu ainda vim no culto de ensino, porque eu estava assim, irmãos, vazia. Eu estava assim que, numa tristeza, mas glória a Deus. Nessa hora não é bom nós ficar em casa. Eu vim para o culto de ensino terça-feira, E o irmão Ananias trouxe uma mensagem do céu. Aleluia. E eu voltei para casa, renovada, alegre, e agradeci a Deus, porque eu vim me arrastando. Eu até vim sozinha, meu esposo nem veio, mas eu saí daqui diferente, irmãos. E por isso há necessidade. Às vezes a gente não está bem, a gente fica em casa, mas não é hora de ficar em casa. Sabe, irmãos, eu tinha feito um propósito, até eu já tinha acabado já. E hoje eu já comecei outro. Eu não ia começar, mas eu senti de começar porque eu termino um e já começo outro. Eu tinha feito um propósito de 7, quinta-feira, por mim e por ele, porque estava nós dois enfermos, Mas ele já 10 anos mais velho do que eu, ele já estava bem mais enfermo, então, assim, Deus levou e ele descansou, o Senhor descansou ele, Mas eu estava, nesse período, eu fiquei buscando por ele, irmão, buscando a salvação dele, sabe? Porque a gente via que ele estava muito distante, assim, e foi um período assim que o Senhor me levou a orar muito por ele. Eu acordava de manhã já orando por ele. Aí fui visitar ele várias vezes lá em Joinville. E chegou na quinta-feira, a filha dele disse: olha, tia, o médico deu no máximo 24 horas, 48, Ele liberou para a família visitar, está aberto. Mas como naquele dia nós não íamos conseguir chegar lá antes das 9 da noite, a gente deixou e fomos na sexta-feira, passamos o dia lá. E eu passei o dia em oração com ele.
E isso me alegra, irmãos, porque assim, ó, eu orava por ele à tarde, eu fiquei sozinha no quarto com ele, a filha dele saiu fazer um lanche, e eu comecei a interceder por ele, mas o Senhor me levou aquele choro no espírito, aquele clamor no espírito, porque eu sei, quando o Senhor me leva a clamar no espírito, é diferente. E daqui um pouco, quando eu parei de orar, ele dizia para mim assim: eu estou tão cheio, meu coração está tão cheio de paz. E ele dizia: glória a Deus, obrigado, Jesus. Então eu sei, irmãos, a necessidade. Eu fiz aqui a campanha. Aleluia. E eu vi o resultado. E eu louvo a Deus por isso. Porque quem que não ama, né? Alguém da família da gente que sabe que partiu, mas pague o preço. Esteja ali junto, orando, intercedendo, clamando. Deus vai te dar. Eu dizia para ele: ó, tu estás passando pelo vale da sombra da morte, mas Jesus, tu já passou. Ele já tinha morrido, irmão. Ele já tinha, sabe, feito ele voltar 4 vezes, né, Rubens? E assim, ó, ele tinha tido parado, assim, do coração parar. Eu disse: tu passou já, tu está passando pelo vale da sombra da morte, mas Jesus está contigo. E ele confirmava que Jesus estava com ele. Então, assim, irmãos, ó, vale a pena. Eu comecei a campanha por mim e por ele, né? Mas, glória a Deus, que Deus trabalhou. Eu tenho certeza que Deus trabalhou no coração dele. E a filha dele, que é a que mais ficava lá com ele, ela dizia para mim assim: tia, vem mais aqui. Porque quando a tia vem, ele fica tão bem. A tia sai daqui, ele fica cantando. Eu cantava indo para ele, eu saía de lá, ela disse que ele ficava cantando. Então, irmãos, vale a pena você fazer a campanha, ainda que esteja morrendo. Eu disse para ele: olha, meu irmão, a palavra de Deus diz que ainda que nós morra, nós vamos viver. Ainda que morto viverá. Porque se nós morrermos com Cristo, nós vamos viver com Ele. E ali Deus vai dando, irmão. E quem faz é Deus. Mas nós precisamos estar na brecha, né? Precisamos. Então eu louvo a Deus. Sabe, irmãos, eu termino uma campanha e eu já quero começar outra. Porque eu sei o quanto Deus tem feito. Meu esposo sabe, né? A gente faz, às vezes, em casa, na madrugada, a gente vai para a rádio, a gente faz campanha em casa, junto, mas eu gosto de fazer aqui também. E colocando a minha vida, irmãos, o que eu coloquei diante de Deus, pela minha cura, né? Fisicamente eu não estou curada, mas no Senhor eu já estou curada. No Senhor eu já estou curada, porque o Senhor já curou meu coração. Meu coração está curado, para a honra e glória do Senhor. E eu vou dizer o porquê. Sabe, irmãos? O Senhor me deu a palavra que eu quero ler, irmãos. Eu quero ler. Sabe? É que fala aqui. Eu quero falar um pouquinho sobre julgamento e perdão. Por isso que eu disse para o pastor que eu não queria só dar o testemunho, eu tinha algo para falar. E aqui, irmãos, deixa eu achar aqui. Romanos 2, irmãos. Obrigada. Romanos 2 nos diz assim. É muito forte, irmãos, da forma com que o Senhor ministra comigo essa palavra. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas,
porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, ao outro. Pois tu que julga, faz o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre o que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus. Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade? E que a benignidade de Deus e a longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leve ao arrependimento. Irmãos, nós não podemos ignorar a bondade de Deus. E muitas vezes nós ignoramos. E Ele não pode nos levar ao arrependimento quando nós ignoramos a bondade dEle, a benignidade dEle. Por que a irmã Margarete diz isso? Porque é o que Deus falou comigo, para mim. E Ele disse para mim que essa mensagem não é só para mim. E eu sei que não é, irmãos. A palavra de Deus é para todos, né? Então, assim, irmãos, ó, e tem aqui Ezequiel 16, 52, diz assim, ó: tu também que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados. Ezequiel 16, 52. Tu também que julgaste as tuas irmãs, leva a tua vergonha pelos pecados que cometeste, mais abomináveis do que elas, mais justas são do que tu. Envergonha-te logo também e leva a tua vergonha, pois justificaste as tuas irmãs. E aqui em 2 Crônicas 25:19 diz assim, ó, dentro do julgamento. Essa palavra Deus me deu, irmãos, na madrugada para minha vida. Para minha vida, eu estava num conflito muito grande. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Agora, pois, fica em tua casa, porque te entremeterias no mal para caíres tu e Judá contigo. Tu dizes: eis que tenho ferido os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Essa palavra, irmãos, essa mensagem, eu tinha um julgamento muito grande, muito forte na minha vida. Eu era uma pessoa que eu julgava muito fácil as pessoas. Era muito forte. E o Senhor trabalhou comigo no meu julgamento, nessa palavra. E inclusive, a vida do meu esposo, a vida do meu filho. Então, havia um julgamento muito grande, irmãos, muito grande mesmo. E até uma falta de perdão, a qual Deus veio trazer agora nesse propósito que eu fiz, que por isso que eu disse que eu já estou curada. Fisicamente eu ainda não
Não sei o que Deus vai fazer comigo, mas espiritualmente o Senhor já me curou. E eu não sei se alguém estava aqui, se alguém lembra, aquele dia eu estava lá em cima, era um dia do culto do círculo de oração, e o pastor entregou uma mensagem, eu estava lá e eu sabia que era para mim. Eu não lembro de uma palavra, mas era como se o Senhor estivesse na minha frente entregando cada palavra para mim. Porque eu estava naquelas condições. Eu estava lá em cima, irmãos. Os irmãos vão entender o porquê do julgamento e o porquê da falta de perdão. Às vezes são coisas simples, irmãos. Coisas simples que há entre família, esposo, esposa, filho, com mãe. Naquele dia, eu não quis sentar com as irmãs, porque eu tinha esquecido o óculos. E também eu não estava bem, aí eu fui sentar lá em cima. Ainda sentei no lado da irmã Nair, né? Na vizinha, né? Sentei no lado dela. Eu disse, eu não fui para lá porque eu não quero ir lá para frente com as irmãs, eu não estou bem. E às vezes acontece coisa, irmãos, e nós não entendemos. Aí eu sentei lá, do lado do meu esposo, e quando as irmãs estavam aqui cantando, eu queria prestar atenção nas irmãs cantando. E eu gosto, mesmo que eu não estava aqui, eu queria estar adorando lá onde eu estava. Eu não sei se a irmã percebeu, com certeza que sim. E o meu esposo, ele estava do meu lado e ele me abraçou assim, com essa mão assim, que eu estava lá, e a outra, ele estava assim. E o meu esposo, ele tinha tido um pequeno desentendimento. Foi algo que a filha e o Isaac, que estava lá em casa, contrariaram ele. Não foi algo bem simples assim. Contrariaram ele. Aí ele veio para o culto, mas comigo ele estava bem, comigo não tinha acontecido nada. Mas ele sentou lá do meu lado e ele se levantou diante daquela situação que tinha acontecido lá em casa. Ele se levantou e ali é como se ele tivesse... A irmã deve ter percebido, mais pessoas, a irmã estava do meu lado, é como se ele estivesse brigando comigo lá em cima, irmãos. Sabe, ele brigava com as mãos. Eu digo que ele briga com as mãos. Quem conhece meu esposo sabe a bênção que ele é, né? Ele é uma bênção, mas ele tem um jeito dele que tem hora que eu tenho vontade de correr, né? Assim, ele é muito agitado às vezes. E ele começou a falar, irmãos, e eu disse, amor, em casa a gente conversa isso. Eu não queria conversar, aquela hora eu queria prestar atenção, mas ele ficou muito, muito alterado. E ele pegou e desceu, e saiu. E naquela hora, irmãos, eu fiquei assim que parece que eu fiquei cega. Me subiu uma ira, uma revolta no meu coração. Mas eu já estava assim, não por causa daquela situação, mas eu já estava assim. Aí aquilo aconteceu e eu disse, Deus, o que eu faço? Porque a minha vontade é sair daqui e ir para casa. Porque eu estou aqui, não tinha acontecido nada. Ele tem uma atitude dessa, e era aquela atitude dele que me feria, que me deixava triste, que me deixava magoada, que me fazia julgar ele. Porque ele é um homem de Deus e atitudes assim a gente acaba julgando, irmãos, né? E aí daqui a pouco ele voltou. Mas aí, naquela hora, irmãos, eu disse, Deus, eu não quero ficar na omissão.
Eu quero ficar no teu descanso, eu quero descansar em ti. Porque às vezes, diante de uma atitude errada, irmãos, nós até calamos. Mas nós não calamos no descanso, nós calamos na omissão. Deus falou comigo naquele dia. Aí eu disse, Senhor, eu quero ficar no teu descanso. Eu não quero me levantar contra o meu esposo, eu quero ficar no teu descanso. Não quero ficar na omissão do erro dele, não. Quero abençoar ele. E nisso, em seguida, o pastor entregou aquela mensagem. Quando eu senti que era para mim, eu acho que eu não desci, eu acho que eu voei. Eu estava na campanha, irmã, buscando uma cura. E o Senhor dizia para mim que a minha cura, ela tinha que partir daqui. Não escutei. Você que faz de conta que não é verdadeiro, esconde atrás de certas coisas, que seja verdadeiro, Deus não era aqui. Falou da hipocrisia. Sim. Aí ali eu vi Deus falando comigo, eu me joguei lá de cima, irmãs, eu vim aqui na frente, eu digo Deus, porque naquele dia é como se Deus dissesse para mim, hoje você escolhe, ou viver ou morrer. Foi muito duro o que o Espírito Santo falou comigo. Te humilha. Quer vitória, te humilha. Sabe, irmãos, porque eu tinha me levantado e um dia eu falei para o meu esposo assim, se for para continuar vivendo assim, eu quero morrer, eu quero que Jesus me mate e me leve. Eu comecei a dizer isso para o meu esposo, irmãos. Eu digo porque eu não quero fazer de conta. Eu não quero estar dentro da igreja fazendo de conta. Eu quero viver o verdadeiro evangelho. Eu quero ser imitadora de Cristo e eu não estou sendo. E eu passei, eu deixei entrar uma fúria dentro de mim que tudo eu dizia para mim, Jesus me mata e me leva. Me mata e me leva. Eu dizia para Jesus, irmãos. Aí quando apareceu a enfermidade, naquele dia aqui, o Senhor disse para mim, tu não tens pedido? Da nossa boca, irmãos, sai bênção e sai maldição. Da nossa boca. E eu vinha dizendo para o meu esposo, se Deus não quiser te levar, não tem problema. Mas Ele me leve, então. Ele me mate e me leve, porque assim eu não quero mais viver. Foi muito forte. Do nosso coração, irmãos, procede a saída da vida e da morte. E eu comecei a ficar muito doente, e muito doente, e muito doente. É como eu disse por dia, irmãos, eu já estou curada. Fisicamente, hoje ainda fui chamada, amanhã eu vou no hospital, né? Eu vou ter que passar preparatório para cirurgia, né? Mas eu não estou nem um pouco preocupada, irmãos. Não estou nem um pouco preocupada. Para mim eu já estou curada, sabe? Porque a cura que aconteceu aqui, para mim é muito mais importante. Irmãos, às vezes é tão difícil ser curado de um câncer na alma quanto um câncer no nosso físico. E o câncer no físico, ele pode levar à morte carnal. Agora, o câncer na alma, irmã, nós temos que deixar os pés da cruz. Outro dia eu conversei com uma irmã daqui, ela está na igreja hoje,
E ela disse, mas eu não lembro se ela disse um sonho ou visão, que tinha tanta gente de preto dentro da igreja e tinha poucas pessoas com vestes brancas. E o Senhor disse para mim, diz para a minha igreja, lavar as vestes. Eu dizia para o Senhor, irmãos, eu dizia, Deus, eu não vou fazer mais a tua obra. Meu esposo, sabe, eu passei um período assim, que eu dizia, não vou fazer mais do jeito que eu estou, não vou fazer mais. Não vou fazer mais nada. Não queria fazer mais nada, irmãos. Porque eu dizia, Deus, ou tu me limpa, ou tu me leva. Mas se tu me levar do jeito que eu estou, como é que eu vou estar diante de ti? Nós precisamos deixar, irmãos. O Senhor quer trocar. E eu louvo a Deus porque Ele tem tirado. Ele tem tirado. Irmãos, às vezes é tão difícil. É tão difícil. Vocês não imaginam o quanto foi difícil para mim. E eu ainda, diante da minha atitude, eu ainda dizia assim, ó, eu quero morrer para que tu venha te arrepender. Eu dizia para ele, para que tu venha te arrepender. Eu digo, e o filho também, porque vocês não tem esposa, tem mãe, não dão valor, não tem nem... Eu quero que tu arrume uma que te faça sofrer bastante. Eu dizia isso para ele. Eu estava nessas condições, irmãos. Mas hoje eu estou aqui porque eu tomei um propósito diante de Deus. Diante de Deus. E ainda na quarta-feira, na terça-feira, né? O irmão ainda ministrou muito e ele falou sobre determinação e perseverança. Nós temos que ter determinação, irmãos. E eu tomei uma determinação, irmãos. Quando eu comecei esse propósito, eu tomei uma determinação. Eu digo, Deus me ajuda a ser perseverante naquilo que tu tens mostrado para mim, para que eu venha ser livre, porque eu preciso. Meu irmão está lá enfermo, eu preciso estar bem para ajudar ele, mas do jeito que eu estava, eu ia, irmã. Eu ia e Jesus fazia a obra. Eu ia lá, eu cantava com ele, eu vinha embora, ele ficava cantando. A filha dele disse para mim, tia, tu vai embora, ele fica cantando. Mesmo doente, se você está doente, seja físico, seja espiritual, faça a tua parte. Eu quero dizer para vocês que se eu fosse falar, eu tinha tanto o que falar, mas eu creio que o mais importante, sabe? Eu amo meus filhos, eu amo eles. E antes eu dizia assim, irmãos, ó, eu não quero morrer primeiro do que o meu esposo, porque eu não quero que os meus filhos sofram depois, porque outra mulher não vai fazer o papel de mãe. Não vai, eu dizia. A minha filha já é mais velha, já é mais independente, mas o meu filho, eu dizia, irmãos, e eu tive que me arrepender diante de Deus de tudo, irmãos. De tudo, sabe? Era com meu esposo, era com meu filho, eu dizia, ele vai ter que perder a mãe que tem para aprender. Irmãos, isso parece brincadeira, mas é muito sério. É muito sério, irmãos. Então, eu louvo a Deus. Eu estava já no meio da campanha, e meu marido, vou fazer a campanha contigo, para ti. Diga amém, então vamos. Jesus até despertou ele, né, para ele. Sabe? Irmã, uma campanha que parecia impossível, porque isso eu não tinha coragem
de tomar aquela determinação. Porque às vezes nós, sabe por quê? Nós ficamos julgando, não é ele que tem que mudar. Não sou eu. É ele, é o filho, é a filha, é o pai, é a mãe, é o esposo, é ele que tem que mudar. Não, irmã, vamos deixar Jesus mudar o nosso coração. Para que nós não venha ficar, irmãos. E amanhã eu vou lá no hospital. Mas eu estou em paz, irmãos. Eu no começo, eu fiquei meio assim, mas quando Deus começou a falar comigo e trazer para mim consciência do meu pecado, e eu me arrepender, eu já comecei a receber a cura. O arrependimento do meu pecado. Naquele dia, Deus me levava a chorar pelo meu pecado. Porque Jesus tem sido tão bom, irmãos, comigo. Tão bom. Jesus já disse para mim, filha, tem te faltado alguma coisa? Não, Senhor. Tu precisas de alguma coisa? Não, Senhor. Então descansa. Descansa. E às vezes a gente esquece de obedecer, irmãos. E Jesus tem sido muito bom. E naquele dia eu chorava e Deus me levava a me perdoar. A me perdoar. Aquele dia aqui enquanto eu estava de joelho. Porque Jesus tem sido tão bom comigo. E diante do amor dele, da bondade dele, olha o que eu estava fazendo. Rebelde, desobediente. Então, irmãos, eu vou parar por aqui, né? Eu só quero ler algo aqui assim, ó. Eu anotei. Fez um ano agora, dia 12 de junho, isso foi em 2024. Teve um pastor que a gente conhece lá em casa e quando ele ia sair, ele pegou na minha mão, a gente se conhece muito assim na rua, estava junto. Se eu não me engano, os meninos do Lucimar estavam lá em casa naquele dia. E ele disse para mim, Margot, prepara o teu coração, pois Deus vai mudar muitas coisas. Ele vai te dar e te colocar em outras posições, muito mais altas. Porém, tu terás que aceitar abrir mão de algumas coisas para que a vontade de Deus aconteça. E Deus usou muito esse servo dele para falar comigo. E no dia eu disse para o Rubens, quando ele saiu, eu disse, Rubens, eu não lembro mais de uma palavra. Tu lembra? Ele se lembra. Eu digo, então anota. Porque se eu não anotar, mas eu esqueço. E estava tudo anotadinho, eu anotei tudo. De vez em quando eu pego e leio. Eu digo, Senhor, aqui está uma promessa tua. Irmãos, e colocar em lugar alto. Eu não me preocupo e nem desejo lugares, sabe, de destaque, não. O lugar alto que eu quero ter é na presença do Senhor, na vontade dEle. Na vontade dEle. Esse é o melhor lugar que nós devemos estar. É na vontade dEle. Porque aí Ele vai nos usar, irmãos. Aonde nós estiver, seja lá no hospital, seja lá no colégio, seja lá na rua, seja lá no médico. Amém, queridos? Então eu fiz um monte de anotação, mas eu vou parar, senão eu vou falar a noite toda, tá? Mas eu quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor, eu pedi para ele essa oportunidade, que era um testemunho um pouco grande. E se eu for outra hora eu quero testemunhar, testemunhos curtos, mas coisas muito lindas que aconteceram aqui nos propósitos que Deus me levou a fazer, que são coisas para glorificar o Senhor, irmãos. Amém? Aleluia. Isso da música, Deus. Estava voltando para a sua música através da música. Você. Ah, sim, claro. Outro dia a gente estava viajando, né?
E como o Rubens colocou, a gente sempre ouve louvor, quando a gente ouve a nossa pregação mesmo. Aí o Senhor me deu o louvor do Gerson Rufino, que você não vai morrer. Eu estava bem lá no início, sabe, da minha guerra. Eu não sei cantar esse louvor agora, mas é do Gerson Rufino. Quem quiser ouvir, eu ouço direto, tá, irmãs? Eu boto no meu celular. E aquele dia eu disse, Rubens, que louvor lindo, eu nunca ouvi. Eu ouvi Deus falando para mim que eu não ia morrer. Eu não ia morrer. E não vou, é a vontade dele que vai se cumprir, irmãos. Eu quero dizer que eu amo todos vocês, tá? Obrigado pelas orações, continue orando por mim, tá? E vamos estar juntos, né? Até Jesus voltar. Amém? Obrigado, pastor. Amém, meus irmãos. Glória ao Senhor. Eu queria que você entendeu a mensagem nesta noite.